A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. Este programa aborda os sinais da volta de Jesus. Hoje, vamos falar sobre a praia brasileira que virou cemitério de lixo. Como encontrar a relação dessa notícia com a volta de Jesus? Fique conosco até o final do programa. Qual profecia se refere à poluição das águas? Gostaríamos de cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar aqui participando do painel Trombetas e Festas. Em relação à pergunta sobre a poluição das águas, esse é um assunto muito debatido no meio científico e nós vemos a clareza de como que a ciência tem comprovado que a profecia está se cumprindo. Nós vemos duas profecias que destacam isso. A primeira profecia é a segunda trombeta, descrita no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, quando a palavra diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta e aí ele destaca: morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Essa profecia foi confirmada com muitos dados científicos, mas em especial Jacques Cousteau, um oceanógrafo, na década de 70, após pouco mais de 3 anos fazendo estudos pelos oceanos, ele constatou e trouxe algumas informações à tona, por exemplo, de que 40% dos seres vivos no mar haviam desaparecido nos últimos 50 anos, isso na década de 70. Isso foi retratado numa reportagem do jornal O Globo, e nessa reportagem, no dia 17 de setembro de 1970, trouxe essas muitas informações e esse alerta. Um alerta, inclusive, que está claro na palavra, que a terça parte das criaturas que tinham vida no mar haveriam de morrer. É interessante também nós analisarmos que essa profecia é tão precisa que agora, há pouco mais, aproximadamente 5 anos, em 2020, o próprio jornal o Globo, ele trouxe as informações e os fatos, lembrando dessa reportagem tão marcante daquela época. Nós vemos também na palavra, e a terceira trombeta, nós vemos em Apocalipse, capítulo 8, 10 e 11, sobre a terça parte dos rios, que também seriam atingidos, as fontes das águas, e as águas se tornariam amargas. Essa profecia é uma profecia muito clara. Em 2017, a ONU trouxe um relatório e disse assim: 1/3 dos rios do planeta está poluído. Em 2021, ela trouxe informações de que 80% das águas elas são lançadas sem nenhum tratamento de esgoto no mundo inteiro. E nós vemos isso, a clareza da palavra se cumprindo, da profecia, e realmente um assunto tão importante para o nosso conhecimento e muito mais para nos prepararmos para o dia do Senhor. A praia brasileira que virou cemitério de lixo asiático é a Praia do Segredo, em Natal, no Rio Grande do Norte. As areias se transformaram em um cemitério de lixo asiático. Em uma caminhada de poucos minutos pela praia em dezembro, a reportagem da BBC News Brasil encontrou dezenas de embalagens de produtos fabricados em países como China, Indonésia, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Coreia do Sul. Os itens mais comuns eram garrafas de bebidas, produtos de limpeza e recipientes de óleo de motor. Quais as consequências da poluição das águas? E como o servo de Deus deve viver ao ouvir esta notícia? É muito importante essa pergunta. Você observa como que essa reportagem foi tão séria, né? Você encontrar resíduos, lixo em solo brasileiro, mas que ele foi fabricado na China. E alguns cientistas, inclusive nessa reportagem, ela traz algumas informações de que isso foi despejado possivelmente por navios que trafegavam ali pela costa marítima brasileira. E nós vemos isso com clareza, né? Nós vemos os sinais, a palavra diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Em especial nesse programa nós vimos os sinais sobre a volta de Jesus
em especial com a poluição das águas, que é um assunto alarmante, preocupante, porque envolve a vida marinha, a vida do ser humano e todo o equilíbrio, né, da vida na Terra. E nós vemos que quando o Senhor Jesus falou sobre esses sinais, ele disse assim: olha, quando vocês verem esses sinais, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, levantar a vossa cabeça. E esse é o momento de que você que está nos ouvindo, você deve ver os sinais, mas buscar ao Senhor. Volte para o Senhor, busque ao Senhor, porque esses sinais, essas profecias apontam para a breve volta de Jesus. Em breve Jesus voltará. E diante de tantos sinais claros, cristalinos, que nós vemos a ciência inclusive comprovando, corroborando, de que Jesus em breve vem, é tempo de buscar ao Senhor. É o tempo de nos voltarmos para o Senhor. É tempo de buscarmos as bênçãos do Senhor, de orarmos, de falarmos com o Senhor, de apresentar nossa vida diante dele, porque em breve Jesus voltará. A todos, nós despedimos com a paz do Senhor Jesus. E assim encerramos mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A paz do Senhor.